Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta, parte 2 do nosso capítulo 2, dando continuidade à nossa aula. A gente parou aqui nesse slide, conclusão, sobre o tópico 2.2, né? E a gente falou sobre as relações entre o assistente escolar, os estudantes, os professores e os pais. Isso é fundamental, tá? A gente também retratou aqui sobre a capacidade de se comunicar de maneira eficaz, né? Cada um dos grupos tem habilidades, né, diferentes, porém, o assistente escolar ele deve contribuir para o sucesso pedagógico, né, e para o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos alunos, certo? Então, por isso, ele deve envolver ali aquela comunicação, né, certeira, tá bom? Então, a gente também, então não, também, né, a gente abordou aí a construção de relacionamentos, né, a qual aí o assistente escolar ele deve ter aí uma empatia, um respeito, né, a transparência e a dedicação, certo? São características, né, que devem ser cultivadas constantemente no ambiente escolar, tá bom? Então aí a gente vai ter, né, um ambiente mais positivo e mais produtivo, certo? O assistente escolar também ele deve ser aquele facilitador, né, para trazer aí uma comunicação entre todos os envolvidos, refletindo diretamente na qualidade do aprendizagem, tá? Isso também ele traz o sucesso dentro da instituição. Ele faz a instituição ficar ainda mais positiva e melhor, tá? Para o seu público, certo? Então vamos lá. Para a aula de hoje, a gente está no tópico 2.3. Essa é a parte 2 da nossa aula do capítulo 2, ok? No tópico de hoje, a gente vai falar sobre como lidar com os conflitos e desafios. Lidar com conflitos e desafios no ambiente escolar é uma das responsabilidades mais delicadas do assistente escolar. O ambiente educacional é um local onde diversas personalidades, histórias de vida e culturas se encontram. Isso, por vezes, pode gerar desentendimentos e situações de conflito. Para um assistente escolar, a capacidade de gerenciar essas situações de maneira eficaz é essencial para manter um ambiente saudável, tanto para os alunos quanto para os demais profissionais da escola. A seguir, vamos explorar como o assistente escolar pode lidar com os conflitos e desafios, promovendo soluções construtivas que favoreçam o ambiente escolar como um todo. Identificando a causa do conflito. O primeiro passo para lidar com qualquer tipo de conflito é identificar sua causa subjacente. Muitas vezes, as disputas no ambiente escolar não são apenas sobre o que está sendo discutido na superfície, mas refletem questões mais profundas, como as frustrações acumuladas, né, dificuldades de comunicação ou mesmo questões emocionais não resolvidas. O assistente escolar deve estar atento às dinâmicas envolvidas, seja em conflito entre alunos, entre professores e alunos ou até mesmo entre os pais e a escola. A escuta ativa é uma ferramenta poderosíssima durante o processo, tá? O assistente ele deve ouvir todas as partes envolvidas sem julgamentos prévios, oferecendo um espaço seguro para que cada um sinta-se à vontade para expressar suas preocupações. É fundamental que o assistente busque sempre, né, entender o que está sendo gerado, né, através daquele conflito, ou o que está gerando aquele conflito, e qual é o ponto de vista de cada envolvido. Ao identificar as causas do conflito, o assistente pode direcionar melhor suas ações e, se necessário, envolver outros profissionais, como os psicólogos, orientadores educacionais, para um acompanhamento mais aprofundado. Além disso, deve-se perceber que muitas vezes o conflito pode não estar diretamente relacionado ao comportamento em si, mas há fatores como sobrecarga de tarefas, pressão acadêmica, questões familiares ou até mesmo bullying. Compreender as razões mais amplas é essencial para lidar com o conflito de forma eficaz. O item 2 é a mediação de conflito, uma das funções primordiais do assistente escolar. Ao lidar com conflitos e atuar como mediador entre as partes envolvidas, a mediação desse conflito é uma habilidade que exige paciência, imparcialidade e um profundo respeito pelas opiniões e sentimentos dos outros. O assistente deve garantir que o diálogo seja construtivo, equilibrado e focado na busca de soluções, e não na perpetuação do problema. A mediação deve sempre buscar a compreensão mútua entre as partes, permitindo que cada envolvido expresse seus pontos de vista de maneira respeitosa e que se cheguem a um acordo viável. Para isso, o assistente deve manter um tom de voz calmo
evitar posicionamentos agressivos e criar um ambiente onde as partes se sintam ouvidas. Neste tanto, em algumas situações, pode ser necessário intervir diretamente para problemas agressivos, garantindo que todos se sintam seguros e respeitados durante o processo de mediação. Além disso, o assistente deve ser criativo na busca de soluções. Por vezes, o que está em jogo é a necessidade de estabelecer novos acordos de convivência, ou até mesmo definir responsabilidades de maneira mais clara. O assistente escolar pode sugerir atividades que promovam a colaboração entre os envolvidos, como jogos cooperativos, divulgações em grupo ou até mesmo workshops sobre respeito mútuo e resolução de conflitos. Com isso, a mediação é um processo que exige habilidades de comunicação e uma capacidade de levar os envolvidos a uma reflexão profunda sobre as suas atitudes e sobre como essas atitudes impactam o coletivo. No entanto, o terceiro item é o desenvolvimento à empatia. A empatia é uma das ferramentas mais poderosas para lidar com conflitos no ambiente escolar. Para o assistente escolar, ser capaz de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções e perspectivas, é fundamental para encontrar soluções que sejam justas e eficazes. Ao demonstrar empatia, o assistente cria um espaço de confiança, onde as partes envolvidas no conflito se sentem compreendidas e menos ameaçadas, o que facilita o processo de resolução. Por exemplo, ao lidar com um aluno que apresenta um comportamento disruptivo, o assistente deve entender que esse comportamento pode ser um reflexo de frustração, insegurança ou dificuldades pessoais. Em vez de simplesmente aplicar uma proteção, o assistente pode buscar compreender a origem do problema, oferecendo apoio emocional ou estratégias para que o aluno possa lidar com suas emoções de maneiras mais saudáveis. A empatia não significa passar por cima das regras ou permissividade, mas sim entender as motivações subjacentes que alimentam o comportamento e atuar de forma preventiva e resolutiva. A empatia também deve ser aplicada no relacionamento com professores e pais. Muitas vezes, o desafio no ambiente escolar são resultados de um mau entendimento ou de diferentes expectativas entre os envolvidos. Ao demonstrar empatia, o assistente cria um ambiente mais harmônico e facilita a resolução dos conflitos, pois as partes envolvidas se sentem mais dispostas a colaborar e a entender a perspectiva dos outros. Com isso, o item 4 ele traz como promover a educação emocional e o autocontrole. Para lidar com os conflitos, o assistente escolar deve promover a educação emocional, tanto para os alunos quanto para os professores. A educação emocional é um processo contínuo que envolve o desenvolvimento da inteligência emocional, que inclui a capacidade de consideração e gerenciamento das próprias emoções, assim como a empatia para com os outros. O assistente escolar pode implementar programas que ensinem os alunos a considerar e lidar com suas emoções de forma saudável, evitando que pequenos desentendimentos se transformem em grandes conflitos. Assim como as atividades, como rodas de conversa, jogos de resolução de problemas e dinâmicas de grupos, são práticas nesse sentido, pois permite que os alunos compartilhem suas experiências, aprendam sobre a importância do autocontrole e desenvolvam habilidades de convivência. No caso dos professores, o assistente pode atuar como mediador e facilitador de sessões que abordem o manejo de emoções no ambiente escolar. Isso inclui ensinar práticas de autocontrole e estratégias para lidar com o estresse e a pressão, que são comuns no contexto educacional. Quando os educadores desenvolvem essas habilidades, eles se tornam mais preparados para lidar com os conflitos de maneira construtiva, criando um ambiente escolar mais positivo e menos exposto a conflitos. O item 5 ele trata sobre as estratégias para a resolução definitiva de conflitos. Embora muitos conflitos possam ser resolvidos de forma rápida por meio de mediação e comunicação aberta, alguns casos exigem uma abordagem mais estratégica e planejada. O assistente escolar deve ser capaz de identificar padrões de conflito e desenvolver estratégias para preveni-los no futuro. Isso pode incluir a elaboração de normas de convivência clara, né? E a implementação de práticas restaurativas, nas quais os envolvidos têm a oportunidade de refletir sobre suas ações e trabalhar junto para reparar os danos causados. Com isso, em situações mais complexas, onde o conflito persiste ou se agrava, o assistente deve estar preparado para envolver outros profissionais, como os psicólogos escolares, orientadores educacionais ou até mesmo a direção da escola. Essas ações devem ser sempre
tem o objetivo de restaurar a harmonia no ambiente escolar, proteger o bem-estar de todos os envolvidos e garantir que a escola continue sendo um espaço seguro e acolhedor para o aprendizado. Por fim, lidar com os conflitos é um dos desafios no ambiente escolar, né? É uma parte intrínseca no papel do assistente escolar. Para que a resolução seja eficaz, é necessário compreender a causa do conflito, adotar uma postura empática e buscar soluções criativas que envolvam todas as partes. O assistente escolar deve ser um mediador que, por meio das suas habilidades de comunicação e compreensão emocional, contribua para a criação de um ambiente escolar harmonioso e colaborativo, onde os alunos, professores e pais se sintam respeitados e compreendidos. Pessoal, por hoje a nossa aula fica por aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e não se esqueçam, ativem o sininho, deixem o joinha, compartilhem essa aula, tá bom? Obrigado por chegarem até o final. Tchau, tchau. Até no próximo capítulo.